foram proferidas, melhor, por Biden. Isto leva-me mesmo a perguntar se estamos a ver aqui um Putin que a cada dia quer se mostrar mais imparável. Sim, enfim, sim, há essa possibilidade, né, de considerar não só ele, mas a Federação Russa, enquanto tal, uma nação que emergiu dos escombros do final da Guerra Fria, né, do colapso da União Soviética. Né? Aliás, por exemplo, Putin, a ele são atribuídas declarações feitas em 2005, 2007, segundo as quais o colapso da União Soviética teria sido a maior catástrofe do século XX. E nesses últimos 24 anos, ele conseguiu reerguer a Federação Russa, pelo menos do ponto de vista da sua importância no contexto internacional, é através da reconstrução das Forças Armadas, como também do relançamento da sua economia e uma certa qualidade de vida dos russos. O único calcanhar daqueles que ainda lhe vem criticado é a falta de aberturas no que toca às liberdades civis e políticas, né? A liberdade de manifestação, de opinião dos opositores, que muitas vezes não encontram espaço para se poderem pronunciar. E este avião bombardeiro nuclear estratégico é uma das, enfim, heranças da era da União Soviética, que na altura estiveram quase que paralisados por vários problemas de ordem técnica e também de ordem financeira e até de uma estratégia, de uma nova doutrina que pudesse acompanhar a utilização desses meios no novo século que emergiu, que é o século XXI, onde a Rússia procurava restabelecer-se como aquela potência do passado da Guerra Fria. E essa ironização que ele faz, sobretudo as palavras do presidente Joe Biden, durante uma conferência de angariação de fundos para a sua campanha de reeleição, mostra que ele está à vontade, né? Está à vontade com os militares, está à vontade com o que faz e está à vontade com a Rússia que ele conduz, né? E também é característica que quando ele vem atacado ao nível pessoal, ele quase que ironiza, não ataca com palavras semelhantes, né? E disse na sua resposta que o presidente Biden inclusive é o candidato ideal para a Rússia, não é? Quase que entrando com pé direto na campanha, nos assuntos eleitorais dos Estados Unidos. Só que essa sua predileção ou preferência em relação ao presidente Joe Biden e não em relação ao presidente Trump pode ser lida ao nível interno dos Estados Unidos como uma espécie de escolher o candidato mais apetecível, né, para os interesses da Federação Russa, porque ele diz que o presidente Joe Biden é o ideal para a Federação Russa, porque sabe que com ele os interesses russos podem ser mais facilmente atingidos, mesmo se isso pode ser lido de uma forma quase contrária. Ele está a usar o eufemismo na política para tentar passar uma mensagem quase que contrário ao que ele espera verdadeiramente, não é? E depois, enfim, ele diz que o presidente Joe Biden é um político à maneira antiga, que é mais previsível do que o presidente Donald Trump. Sobre isto, ele pode ter razão, né? O presidente Donald Trump é muito imprevisível. O presidente Joe Biden parece ser, no caso concreto das suas ações, mais previsível, porque muitas vezes anuncia-as antes de as realizar, mas a leitura interna, na legislação interna aos Estados Unidos, é que o presidente Joe Biden, por ser uma preferência do presidente Putin, então não pode ser o candidato ideal para ser eleito. Ou seja, está a jogar com astúcia, não é? Nesta componente dos candidatos às presidenciais nos Estados Unidos, para ver se seja eleito, de fato, o candidato que melhor satisfaça os interesses dele, que nessa altura são o do fim do conflito militar e diretamente com a Ucrânia, mas desde que os objetivos militares propostos possam ser salvaguardados. Certo. Vamos então olhar aqui para o segundo assunto. Obrigado por este primeiro comentário, Issal.
E é seguramente para este plano de pós-guerra, ou plano para o pós-guerra que Israel apresentou, que nós também gostaríamos aqui de olhar. Qual é a sua visão sobre o mesmo? Bem, em linhas gerais, é um plano que prevê, na ótica do governo de Israel, enfim, a destruição do Hamas, a garantia da segurança, ou seja, garantir que a faixa de Gaza não volte a ser uma espécie de ninho de atos terroristas que ameaça a segurança de Israel. Prevê também no seu plano que, no pós-conflito, a faixa de Gaza seja governada por entidades locais, e prevê, inclusive, uma cooperação com o Egito para o controle da fronteira sul com Rafah, evitando que, a partir dele, haja tráfico de armas e outros elementos que possam garantir um perigo para a segurança de Israel. E também prevê, na sua ótica, uma presença constante, um controle militar constante dos territórios que estão à margem esquerda do Rio Jordânia, que já tinha sido anunciado aqui também no passado, quando eu dizia que todos os territórios que se encontram na margem esquerda, no caso concreto, a margem oeste deste rio, estarão sob controle de Israel. Mas agora, o grande no-gordo aqui é que, se de facto Israel pretende ter o controle destes territórios, então minaria o nascimento do Estado da Palestina, porque esse Estado está, de facto, a nascer, estará à margem esquerda do Rio da Jordânia, porque a Cisjordânia está na margem esquerda desse rio. Jerusalém Leste está na margem esquerda deste rio. A faixa de Gaza está na margem esquerda deste rio. Se estes territórios que poderiam fazer parte do Estado da Palestina estarão sob o controle militar de Israel, então como é que poderá nascer o Estado da Palestina como se almeja no contexto internacional? Ou seja, estará a anunciar que no pós-conflito o que se desenha é um grande Israel, não é? Integrado por esses territórios onde residem populações da Palestina, vamos lá dizer, há séculos, e isto será, mais uma vez, motivo de fricções, de conflito no futuro. Ou seja, se este plano se atuar no pós-conflito com o Hamas na faixa de Gaza, eventualmente nascerá um outro movimento de rebelião ou uma outra onda, uma outra intifada de conflito entre Israel e as populações da Palestina que não aceitarão este plano. Aliás, a autoridade da Cisjordânia já reagiram dizendo que este plano não poderá ter pés para caminhar e que também representa uma ameaça ao Estado da Palestina. De resto, mesmo essas posições da parte de Israel também são condenadas pelos seus principais aliados, né, que dizem que, por exemplo, a construção dos colonatos, que também faz parte deste plano, não joga em favor da segurança de Israel, mas sim joga em prejuízo da segurança de Israel. Agora, qual será, de facto, o alcance deste plano? Como é que poderá ser atuado tendo em conta essas condicionantes? A ver, vamos, como é que isto poderá ser equacionado. Todavia, o governo, a autoridade da Palestina e a comunidade internacional, no seu conjunto, creio que jamais aceitarão que a Palestina não tenha território para se constituir como Estado, tendo em conta até que é quase Estado observador das Nações Unidas, de muitas organizações internacionais, e irão fazer o que podem para evitar que este plano possa ser, digamos assim, implementado. Mas também, como tenho vindo a dizer, é que o governo de Israel, nesta altura, pretende garantir a sua sobrevivência, ou a sua continuação, quer levar o seu mandato até o término. E para fazê-lo deve satisfazer as ambições, as exigências dos partidos de extrema-direita. Se não o fizer, este governo cai e, ao cair, não poderá ver realizados os objetivos preconizados na faixa de Gaza e poderá até marcar o fim da experiência política de Netanyahu, que nos últimos 20 anos dominou a cena política de Israel, porque levaria a uma nova eleição e, eventualmente, os partidos mais moderados chegariam ao poder, mudando o quadro, as dinâmicas até de negociação com a autoridade da Palestina para a criação do Estado
da Palestina. Então, é uma mensagem também para dentro, para os partidos de direita, que são muito mais contundentes com essa intenção de criação do grande Israel em prejuízo das populações de Palestina. Isal, vamos para o terceiro e último tema desta sexta-feira. Depois deste segundo comentário aqui feito, estavam desbloqueados até então, porque havia um procedimento por infração ligado aqui à violação do Estado de Direito. Mas o certo mesmo é que a União Europeia vai desbloquear cerca de 137 mil milhões de euros para a Polónia. Sim, verdade. São dinheiros que estavam bloqueados desde pelo menos 2015 ou 2017, como reação às reformas no setor da justiça levadas a cabo pelo anterior governo do partido PIS, que é o partido de direita. Também o atual governo é um governo de direita, como temos a dizer, muitas vezes a Polónia é governada por partidos de direita, só que há uma direita mais liberal, há outra mais progressista, há uma outra mais conservadora e outra mais liberal. Ou seja, o atual governo tende a ser mais liberal, mais europeísta e, por consequência, está a abrogar, está a cancelar as reformas levadas a cabo pelo anterior governo do partido PIS. E uma dessas reformas, ou a mais fundamental, é mesmo do setor da justiça. Na semana passada, ou o ano passado, o atual ministro da Justiça disse que iria separar o cargo da Justiça ou o Ministério da Justiça do Ministério Público, que era uma fusão feita pelo partido PIS, e também anunciaram, neste plano que anunciaste bem, que a Polónia vai, de hora em diante, respeitar as decisões da Corte Europeia da Justiça e dos Direitos Humanos e também reconhecer a superioridade do direito europeu no ordenamento jurídico da Polónia, algo que o partido PIS havia questionado. E tudo isso levou a União Europeia a considerar como positivas essas reformas e cancelar o procedimento de infração que tinha sido adotado em 2017 e que levou ao congelamento desses fundos para a Polónia. Neste caso, com estas medidas de reforma levadas a cabo pelo governo de Tusk, a União Europeia decidiu cancelar o procedimento de infração com base no artigo 7 do Tratado da União, do Tratado de Lisboa, que funda a atual União Europeia, ou que regulamenta a atual União Europeia, para dar espaço, então, ao acesso aos bilhões de euros, aliás, cancelados no passado, congelados no passado, para permitir que este governo possa ter esses fundos à disposição para o alavancamento da economia, enfim, e a criação de postos de trabalho e o bem-estar das populações polacas. É um passo importante para a União Europeia porque elimina um dos incômodos que tinha no seu seio, levado a cabo pelo partido PIS, e mostra mais uma vez que os governos que são europeístas tendem a ser mais fáceis de lidar com eles e até tendem a ter mais benefícios do que os governos de direita, quase extrema-direita. Nessa altura, o único incômodo que fica, no que toca também ao setor da justiça, é a Hungria, que também aprovou recentemente uma reforma quase do género, que levou manifestações de rua, e também tem alguns fundos congelados. Eventualmente também, quiçá, a Polónia irá fazer, aliás, a Hungria também irá fazer o mesmo. Mas, diferentemente da Polónia, que tem este governo europeísta, a Hungria, mesmo ser membro da União Europeia, tem tido posições um bocado ambíguas na sua relação com a União Europeia. Por exemplo, muito recentemente não aprovava os 50 bilhões de euros destinados à Polónia, destinados à Ucrânia, mas já o fez e também anunciou que vai aprovar a adesão da Suécia para a NATO. Antes estava a bloquear esta mesma adesão, ou seja, parece haver aí também na Hungria uma espécie de mudança de política externa na sua relação com os parceiros europeus e também do bloco atlântico. E a Polónia, no caso concreto, pode ser este modelo que a Hungria estará a seguir, mesmo se não sabemos até que ponto é que isto irá continuar. Mas
governo de Donald Tusk está a dar esses passos e a União Europeia está satisfeita. Daí este descongelamento de bilhões de euros para a sua economia.